Olá, meus queridos, que eu estou morrendo de saudades, tudo bem? Meu nome é Adriana Paiva, professora de artes aqui do Colégio Curso Aplicação, e hoje nós vamos falar sobre patrimônio cultural, tá? O que é um patrimônio? Patrimônio é aquilo que a gente tem, nos pertence e temos um profundo respeito, um profundo cuidado, uma profunda admiração, porque ele conta uma parte da nossa história. Quer ver como você tem um patrimônio aí que você identifica tudo isso que eu falei? Seu celular. Você consegue se imaginar sua vida sem o seu celular? Você consegue se desapegar com tudo que a figura de um celular significa para você, de todas as histórias que ele te traz, de todas as emoções que ele te traz, não o objeto celular em si, né, mas as mensagens, as fotos, o que você pode pesquisar. Então a gente pode dizer que o celular é o seu patrimônio. Aí agora o patrimônio cultural. Né? Vamos ampliar isso, vamos sair do nosso universo de indivíduo para ir para um universo mais plural. O patrimônio cultural, o que é? Né? Quais são as emoções, quais são as histórias, quais são os significados que ele traz para a gente? Vamos lá ver? Então, nessas nossas videoaulas, nós estamos falando muito sobre o conceito de cultura. Então, aqui eu coloquei mais 3 conceitos para ampliar, né, tudo isso que a gente já viu sobre uma cultura, que a produção é de um grupo social, que tem em comum estar no mesmo território, né, ter em comum o seu idioma, as suas práticas, as suas crenças e as suas produções. E dar uma dica para vocês, né? Cada vez mais, quando a gente se apaixona por esse assunto, quando a gente começa a falar de cultura, quando a gente começa a falar de arte, a gente nunca acha a resposta absoluta para aquilo. Por quê? Porque a cultura, a arte, elas estão sempre em transformação. Né? O indivíduo, o grupo social é que vai fazer com que essa cultura nunca se estacione no tempo, ela seja sempre algo dinâmico. Por quê? Porque as novas gerações vão trazer esse dinamismo para a cultura. Tá? Para a gente poder falar de patrimônio, a gente precisa pensar que a cultura e a arte, elas têm diferenças que são muito importantes para a gente pontuar aqui no momento. Primeira questão, a cultura ela vai ser uma criação coletiva, ela é uma criação do grupo social. Já a arte, a produção, né, a criação do indivíduo. Uma pessoa vai pensar e vai querer criar algo que represente aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo, suas ideias. Tá? A cultura ela é uma necessidade de produção de grupo. Então, por exemplo, se você tem uma cultura indígena, por exemplo, você vai reparar que eles vão ter a necessidade de criar pinturas corporais diferentes. Por quê? Porque naquelas pinturas corporais tem informações sobre os membros daquela tribo. Quem é aquele jovem ou a jovem de 12, 13, 14 anos que já não é mais visto como uma criança e sim como um adulto daquele grupo, quem é o cacique que provavelmente vai ter o cocar mais alto e com as penas mais bonitas e mais difíceis de ser encontradas do que os cocares dos outros membros da tribo, certo? E quando a gente fala de arte, nem todo mundo precisa produzir arte. Você não precisa obrigatoriamente ter que saber desenhar, ter que saber cantar, ter que saber dançar, ter que saber representar. Você não precisa para ser um indivíduo, mas você pode consumir a produção artística de uma outra pessoa. Tá? Na cultura, um grupo vai produzir, né, os seus objetos culturais ou seus pensamentos e ideias culturais para poder comunicar ao grupo, conforme eu disse no modelo anterior, né, no exemplo anterior. Então, aquele cocar em tamanho maior, com as penas mais raras, vai ser do cacique, porque ele é o cacique, ele é o chefe,
né? E aquele cocar faz com que o outro perceba a função dele dentro daquela tribo. Já na arte, a arte ela vai ser a expressão de alguém. E a outra pessoa que receber aquela expressão, seja em forma de quadro, seja em forma de música, vai dar a sua própria interpretação para aquilo que o indivíduo fez. Bom, a cultura ela vai estar sempre ligada à ideia de perpetuação. Então, eu preciso preservar e perpetuar. Um exemplo, as tradições orais de um povo, a sua história sobre literatura, e sobre adivinhas, sobre charadas, porque isso vai contar a história de seus antepassados, de como essa sociedade pensava num tempo que nós não estávamos ali, tá? Na arte, essa ideia não vai, a perpetuação na arte acontece pela qualidade e pela originalidade do seu trabalho. Mas o artista, ele está sempre buscando maneiras de quebrar paradigmas, de quebrar aquilo que já está pré-estabelecido. Lembram das nossas aulas de vanguarda? Foi o primeiro dia de aula, o primeiro e segundo dia de aula que nós falamos sobre as vanguardas artísticas? Então, voltando para a cultura. O discurso da cultura ele vai ser sempre centralizado, vai ser sempre para aquele grupo social e tudo vai converger para a produção e representação do pensamento e da produção daquele grupo. Já na arte, não. A arte ela não se prende às verdades. Por quê? Porque as verdades são efêmeras, as verdades elas vão ser de acordo com aquilo que o artista pensa. E muitas vezes, e até para ela poder acontecer, muitas vezes ele vai ter que divergir desse grupo cultural. Então, por exemplo, falamos das vanguardas artísticas, falamos um pouquinho da Semana de Arte Moderna. Então, esses artistas romperam com aquilo que era tradição naquele grupo, uma arte neoclássica, para poder propor novas maneiras de pintar, de desenhar, de ver essa realidade que eles viviam. Na cultura, você apresenta o mundo com hábitos e valores, né, que vão aproximar aqueles indivíduos. Então, aqui na nossa sociedade, por exemplo, nós temos regras de trânsito para quê? Para que as pessoas consigam conviver e se entender, né, pedestres e motoristas, dentro daquela necessidade de transitar no seu espaço geográfico. Passando para artes, né, ela vai apresentar as possibilidades com o mundo, rompendo costumes e propondo novos valores, né? Então, ela vai sempre questionar, né? A arte ela vai estar sempre preocupada com aquilo que possa ser apresentado de uma maneira completamente diferente para aquele grupo, tá bom? Vamos lá? Aqui nós temos alguns patrimônios culturais da humanidade de diferentes épocas. Nós temos um modelo de uma arquitetura de uma igreja do nosso período colonial. Então, quando a gente olha para essa igreja do nosso período colonial, a gente lê, né, através dessa arquitetura que ela pertence a um tempo que não é nosso. Ela pertence a um tempo em que fomos colônia de Portugal. A maneira como ela é construída, né, como ela foi construída, que remota a um estilo de arte chamado barroco, com suas características, né, da sua simetria. Se eu dividir essa igreja ao meio, ela tem duas partes iguais, dos seus movimentos arquitetônicos, né, as linhas, as formas. Passando para a Mona Lisa, nós estamos falando de uma obra de um pintor do Renascimento, Leonardo da Vinci, que foi o grande gênio na história da arte, um grande gênio da arte renascentista, do momento renascentista. Nós estamos vendo uma pintura
que ela não tem preço, né? Quando a gente está analisando algumas pinturas na arte, tem pinturas que o valor dela é cultural, para aquele movimento é tão importante, mas tão importante que não tem valor monetário que a recompense. Se a gente olha aqui para esse quadro de Pablo Picasso chamado Guernica, nós vamos entender que ele é uma obra de arte que não está preocupada com a representação de uma guerra conforme, né, ela mas você percebe que tem uma guerra pelas figuras multifacetadas, pela dor, né, pelos gritos dessas figuras que aqui estão, pelo fato dela estar em preto e branco, assim como passando uma notícia de uma guerra que devastou a cidade espanhola de Guernica, né? E você entender que Picasso quis fazer essa obra em preto e branco, né? Como se fosse um jornal noticiando essa devastação. E nós temos aqui, gente, aqui, muito bem. Nós temos a nossa produção dos nossos índios, em que eles não fazem o objeto para ficar bonitinho na estante deles, mas sim que são objetos que precisam ser úteis dentro do seu povo. Então, se esses objetos, se essas cestas são feitas para transportar grãos, armazenar comida, né, transportar líquidos, elas precisam ser úteis naquilo que se propõe. Então, todos esses são patrimônios da nossa humanidade. Bom, então o que nós entendemos como patrimônio? Vai ser bens materiais que você pode receber de família, ou seja, é uma herança, né? Passando para uma esfera maior, uma esfera cultural, vai ser o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. É considerado uma herança comum, transmitida de geração em geração. É uma herança que passa de pai para filho, né? Falando dos nossos bens, né, culturais especificamente, vai ser o patrimônio nacional, reunião de bens de uso público que pertence à União, ou seja, pertence ao país. Então aqui, nesses 6 itens, vocês têm os significados da palavra patrimônio. O que vai nos interessar aqui vai ser que eles são, para nós, patrimônios nacionais feitos pelo nosso povo, para o nosso povo. E quando eu falo feitos pelo nosso povo, eu não estou falando só de Brasil feito para brasileiros, não. Eu estou falando do mundo inteiro, povo do mundo inteiro, tá? Feito para para garantir, para preservar a história de toda essa humanidade. Bom, cada país tem um órgão que vai ser responsável por preservar os seus bens culturais. Aqui no Brasil, o nome desse órgão é o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Ele existe, tá? Para poder proteger todo o nosso patrimônio de natureza material e imaterial, que a gente vai ver na próxima videoaula, o que são patrimônios materiais e imateriais, tá? Por quê? Porque é importante que a gente tenha preservado essa nossa história. E essa nossa história vai ser contada através de livros. Então, o IPHAN preserva documentos, preserva livros, né? Preserva jornais. O IPHAN vai preservar a nossa arquitetura, a nossa escultura, as nossas manifestações artísticas, como música e dança, né? Os sítios arqueológicos, que são lugares onde os paleontólogos, os arqueólogos vão descobrir, né, objetos que possam contar um pouco dessa nossa história. Então o IPHAN, ele tem a obrigação de identificar, vai ter a obrigação de fiscalizar, de revitalizar, de restaurar, porque a ação do tempo ela acontece sobre os objetos, né? E de divulgar
os nossos bens culturais através, né, de diversas instituições que vão criando esse acervo, que vão documentando esse acervo, que vão ampliando esse acervo como parte desse patrimônio do nosso país. Aqui nós temos o prédio do IPHAN no Rio de Janeiro, localizado no centro da cidade. E o IPHAN ele foi pensado, né, no governo de Getúlio Vargas, e vários homens ligados à cultura naquele momento, né, foram importantes para o direcionamento, né, para o pensamento. O que o IPHAN, o que seria o IPHAN, o que seria esse órgão que cuidaria desse nosso patrimônio histórico e artístico nacional? Foram eles Mário de Andrade, Lúcio Costa, um dos idealizadores de Brasília, e Oswald de Andrade. Mário de Andrade e Oswald de Andrade participaram da Semana de Arte Moderna no Brasil, ou seja, a semana que também conhecida como a Semana de 22, que foi uma semana onde os artistas ligados às artes plásticas, à música, à literatura, ao teatro, eles propuseram para a sociedade uma nova forma de se pensar a arte, como estava acontecendo na Europa. Ou seja, eles foram à vanguarda, né? Esses homens foram à vanguarda da arte moderna aqui no Brasil. Nós temos também participantes, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e o jurista Afonso Arinos. Vocês sabem quais são os bens tombados pelo IPHAN aqui em Jacarepaguá? Então, vocês vão pesquisar sobre esses bens tombados pelo IPHAN, né? Vocês vão pesquisar e vão escrever no seu caderno quais são. O nosso bairro foi um dos, assim, vamos dizer, um dos últimos bairros, né, a ser povoado e habitado. Então, nós ainda temos muita história, principalmente ligado ao Brasil Colônia, tá? Inclusive, o bairro da Colônia, que é vizinho a gente aqui, né? É vizinho ao nosso colégio de aplicação e provavelmente a morada de vocês, tem vários objetos, né? Vários prédios arqueológicos lá. É um bom lugar para vocês começarem a pesquisa. Freguesia também, tá? Grande beijo!